Instagram, TikTok, Kawaii e YouTube. Edivan Pro. Ô, bicho. Você não lembra a música? Vai lá no TikTok e compartilha com a galera lá. Pode mandar, ué. A divulgação é a alma. E eu tô precisando de hater. Ninguém tá... Eu curti lá, certeza. É gostei, né? Que fala lá, gostou, né? TikTok é gostou, né? Gostou. Ué, então não vi, não. Bora lá? Mas no TikTok, eu não sei se é porque eu tô acostumado com o Instagram, eu acho mais ruim, bicho. Eu acho ele pesado, ruim pra... Não gostei, não. Mas estamos lá, né? Vocês estão lá? Instagram pra mim é melhor, por enquanto. Instagram é melhor pra mim. O meu eu mudei lá, não sei se deu certo. Ei, bora lá, Rapidex aqui, velho. Campo magnético gerado pela corrente elétrica, eu acho que eu não comentei aqui, mas vamos lá. Na terça-feira, semana que vem, vocês vão fazer uma provinha, só para deixar claro que ela é 8 questões, cada questão vale 0,5, no total vai dar 4 pontinhos. Então, qual que é a minha ideia? Aplica essa provinha, a gente vê esse assunto aqui, né? Você vai precisar do início dele, você não precisa dele aprofundado. Permissão concedida. Lá eu vou cobrar, se eu não me engano, 2 questões desse assunto aqui. Fala oi pra galera aí, Micaela. Vou deixar o arroba dela embaixo pra você seguir ela. Negócio Fonseca. Ixi, Paulinha. De Paulinha 2. Então, beleza. Paulino, né? Você vai fazer uma provinha valendo 4 pontos. A gente vai finalizar uma lista. Com certeza eu vou aplicar um outro exercício em sala valendo... Minha ideia é fazer valendo 5. Um pontinho extra. Sim. Aí a escolha é sua. Essa dupla espiritual aí. Beleza? Ó o outro. Beleza. Terça-feira, então. E a provinha com 8 questões é múltipla escolha. Mamão com açúcar, de boa. Bem facinho. Aí é aquela conversa aqui. Até então tá marcado terça. Aí vai que amanhã tem ensaio. E amanhã tem aula aqui no quarto horário. Aí já... Talvez pode afetar nossa provinha terça. Mas não fique esperando que você não faça terça. Estude o material anterior, um pouquinho disso aqui que a gente vai ver agora, que é só introdutório já serve pra gente, para terça-feira. Isso. Não, é múltipla escolha mesmo. Múltipla escolha. Aí chutar lá e pronto. Não. Ó, em resumo é o seguinte, toda vez que a gente tiver campo magnético, é por causa de uma condição. É por causa que o elétron faz um movimento, seja ele sair de uma região e ir para outra, e ele gera 2 coisas. Ele gera campo elétrico, que a gente viu lá no iniciozinho, ali maio, junho, e gera também campo magnético. Então, toda vez que você tem elétrons em movimento, você gera campo magnético. E quando eu tenho corrente elétrica, seja essa que a gente produz aqui, seja a corrente elétrica que passa no oscópio, então gera campo magnético. Só que tem uma diferença. Você está dizendo então para mim que o carregador do meu celular gera campo magnético? Gera, só que é muito fraco, é muito fraquinho. Eu comentei com vocês, quando a gente usa uma bússola, uma das orientações é não usar a bússola próximo de rede de subestação, onde tem alta energia.
porque pode deflexionar a bússola, ela pode mudar de orientação. Você tem que usar longe dessas interferências. Porque quando você tem uma corrente elétrica, você gera um campo magnético. Isso justifica muito bem quando a gente faz a ressonância magnética lá, espero que ninguém faça, né? E sempre o objetivo não é legal. É porque a gente tem elétrons em movimento. Em resumo, a grosso modo, a explicação para você entender, ele vai emparelhar os nossos elétrons bonitinho, então seria emparelhar o campo magnético e ele faz uma leitura de imagem bonitinho. Então você vai fazer lá uma ressonância magnética, né, por causa do seu campo magnético do seu corpo. Ah, vou fazer uma ressonância magnética do cérebro. Ele tira N imagens de várias camadinhas lá do campo magnético do seu corpo. Faz mal? Não, cara, é uma revolução para a medicina. É assim, um dos melhores exames que você pode fazer para você precisar de fazer para saber se está tudo ok, belezinha. Se você tiver plano, não, né? Mas se você não tiver plano, se você tiver plano, é de boa. Agora, se você não tiver plano, é caro. Meu pai fez um da joelho esquerdo, acho que foi 1.500. E teve que fazer também do cotovelo, se eu não me engano. Aí já foi uns 1.100. E quando é do corpo inteiro? Isso deve ser uns 10 conto. Em Vila Lusiane ainda. Quando você tem plano, é mais de boa. Aí tem fatores, né? Meu pai também já é idoso, tem todo um fator aí para medir. Plano de saúde é uma medida boa, viu? As meninas fazer, as meninas sempre cuidam mais do corpo, né? O homem que é desleixado. Continuando. Então a ressonância magnética vem disso, beleza? Então toda vez que tiver corrente elétrica, independente de um raio cair, cara, gera campo magnético. Seja você pôr um celular para carregar, seja você ligar a energia elétrica, toda ela vai gerar um campo magnético. Aí onde entra aqui pra gente? Entra o seguinte. Quando eu tenho uma bússola, ou um imã, eu sei que ele vai ter um lado norte e sul, certo? Perguntinha básica. Qual é a orientação do campo magnético de um imã? Sai do norte e vai para o sul. Cara, já está pronto, já está descrito isso aqui. Isso aqui não tem como errar. A orientação sempre é a mesma, linha fechada, tal. Agora, quando eu tenho uma corrente elétrica e eu sei que gera um campo magnético, qual que é a orientação? O único jeito da gente descobrir... Não, o único não, né? A gente vai aprender um método que a gente vai analisar, chama a regra da mão direita, que é o quê? Nesse caso aqui, eu tenho uma seta, que seria o fio de energia, a corrente elétrica está subindo. O I significa corrente elétrica. A gente já viu lá, né? Intensidade da corrente elétrica, é o I. Então a corrente elétrica está subindo, os elétrons estão subindo, fluindo. Então se a corrente elétrica está subindo, para eu descobrir a orientação no campo magnético, eu uso a regra da mão direita. Você está dizendo que eu tenho que fazer isso na prova? Sim. Você vai ter exercício para você analisar lá desse jeito. Dedão acompanha o sentido da corrente elétrica subindo. Dedo semidobrado me diz a orientação do campo magnético. Então, nesse caso, a corrente elétrica está subindo. O campo magnético está fazendo isso aqui, ó. Ele está fazendo isso. Ele está tendo esse sentido. Essa orientação. Corrente elétrica está subindo. Dedão acompanha o sentido da corrente. Sentido da corrente é subindo. Aqui, ó. Tá, mas aí ele tem aqui. Regra da mão direita. Corrente elétrica está subindo. Dedo semidobrado, o campo magnético está fazendo isso. Então, ele está fazendo essa orientação. Só que aí tem um detalhe. A gente vai resolver isso em papel e eu vou resolver em quadro. Então, isso interfere. Em que sentido? Imagina que você tem um papel aqui, o campo magnético está entrando no papel desse lado, faz a volta e sai de cá. É a mesma coisa isso aqui, ó. Corrente elétrica subindo, dedo semidobrado me diz a orientação. De cá, ele está entrando no plano do quadro, faz a volta lá no fundo e sai de cá. Professor, como que eu vou representar um vetor entrando no plano e saindo do plano? Fácil. O vetor nada mais é do que uma flecha, que a gente chama, igual uma flecha de índio. Na flechinha do índio, a gente tem a parte que é a ponta e a parte que é as aletinhas lá, que tem as asinhas. Quando ele puxa a flechinha e solta, a gente só está vendo o fundo da flecha, correto? Só vê as aletas. Quando a flecha está vindo, a gente só vê a pontinha. Então, quando o vetor estiver entrando no plano, a gente vai representar com bolinha com X, ou somente X. Porque tem literatura que trabalha só X ou bolinha com X. Eu gosto de trabalhar bolinha com X. Você entendendo que bolinha com X ou X, o vetor está entrando no plano, o vetor está indo. Aqui, ó.
De novo, corrente elétrica subindo, dentro semidobrado, o vetor campo magnético está entrando no plano. Então ele está indo. Faz a volta lá no fundo e sai de cá. Saindo do plano, está vindo o vetor vindo. Então seria o quê? Bolinha com bolinha. Ou só bolinha também. Então eu posso falar que bolinha com X entrando no plano. Bolinha com bolinha saindo do plano. Neste caso aqui, quem está saindo do plano